Oi, meu amigo, oi, minha amiga, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Hoje eu vou estar trazendo uma palavra de edificação para a minha vida, para a vida da minha família, para a sua vida, para a vida da sua família. Eu vou estar trazendo uma reflexão dentro do Salmo de número 40, no versículo 1. O tema do café hoje é aprendendo a esperar. E nós, seres humanos, temos muita dificuldade com relação a esperar, né? A gente não gosta de esperar em nada, não gosta de esperar ônibus, não gosta de esperar Uber, não gosta de esperar o namorado, a namorada no encontro, não gosta de esperar a esposa no supermercado, não gosta de esperar o marido que está jogando futebol. É uma dificuldade. Hoje eu vou abordar esse tema, esse assunto que deve fazer parte das nossas vidas. Eu mesmo sou muito ansioso, né? Tenho dificuldade nessa área, uma dificuldade forte ainda. Então tem que estar orando, buscando a vontade de Deus, apresentando esta causa na presença de Deus, pedindo para o Espírito Santo me ajudar, me auxiliar. E eu tenho certeza que a gente buscando o auxílio divino, a direção de Deus, né, o foco nosso ele pode mudar. Então, o tema hoje do café é para trazer uma palavra que vai edificar você, a sua casa, a sua família, né? Eu costumo falar que a gente tem tempo para tudo, para a televisão, para o Netflix, para a internet, para o WhatsApp, para o TikTok, para o Instagram. Nós temos que ter um tempo de reflexão, um tempo da palavra de Deus. Está aí o café, toda quarta e todo domingo, Noronha está trazendo aí uma mensagem, uma palavra, né? Uma reflexão introspectiva, de edificação sobre as nossas vidas. Uma palavra para edificar, uma palavra para refletir, uma palavra para que venha nos encorajar. A palavra de hoje está no Salmo de número 40, versículo 1, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, versículo 1. O tema, então, do café hoje é aprendendo a esperar. Então, se você não consegue esperar, você vai ter que colocar em prática esse conhecimento de você estar trazendo para a sua vida e saber esperar. Nós temos que aprender, né? Ter paciência, né? O salmista falou assim: esperei com paciência. Paciência falam que é uma virtude, mas a paciência ela deve ser exercitada em nossas vidas. Vivemos em uma sociedade impaciente, apressada e cada vez mais acelerada. Esperar não é muito agradável para as pessoas em geral. No entanto, embora não queiram, em determinados momentos da vida é o que tem que se fazer. Quando se trata das promessas de Deus, esperar com paciência é a recomendação do salmista Davi. O tempo de Deus é diferente do nosso. Os planos de Deus são revelados aos poucos, exigindo-nos confiança e determinação em esperar, né? Aos poucos, né? Deus se revela, se mostra, né? Lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, fala que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Então é dia a dia, né? É momento a momento, é dia, é mês, é ano, é hora, é minuto, é segundo. Então o importante é a gente estar nesse caminho, né? Estar crendo, acreditando em Deus. A pessoa que escreveu essa reflexão, ela não tem, é desconhecido o seu autor, eu apenas peguei. Ela escreveu assim: o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, Deus, ele está na eternidade, Deus é atemporal, Deus não recebe a influência do tempo igual nós, que nascemos, vivemos, crescemos e morremos. Deus não, Deus está na eternidade, né? Lá no Salmo 90, versículo 1, que diz, né? Que antes que os montes nascessem e que se formasse o mundo, Deus estava na eternidade. Então, nós devemos entender dessa maneira, olhar sobre esse ângulo, né? Sobre essa perspectiva. Então, às vezes a gente quer ter aquele dito que fala assim: você está querendo colocar a charrete na frente dos cavalos. Então, é dessa maneira. Então, se nós cremos em Deus, acreditamos em Deus, eu vou abordar a história de José aqui um pouco, né? Vou fazer um compêndio, um resumo da história de José do Egito, e nós vamos ver o quanto Deus ele é fiel na sua palavra, nas suas promessas. É nós que devemos saber esperar, pedir força para Deus, se revestir de Deus, né? Buscar. Não adianta, às vezes a gente está atribulado, angustiado, a gente pensa que o cristão fica. O mundo está aí, né? Com capetaiada, os demônios, as adversidades, as crises, as tentações. Então, o cristão, ele ele passa essa luta, essa guerra, essa tentação. Então isso aí traz um estresse, né? E às vezes a gente quer
com as próprias forças da gente resolver. Tem coisa que está no âmbito espiritual, né? E nós dependemos do âmbito espiritual para a manifestação de Deus em nossas vidas, para a gente entender e compreender o plano de Deus, a trajetória de Deus em nossas vidas. E uma das maneiras da gente entender é aprendendo a esperar, né? O tempo de Deus, o escritor, acho que é o apóstolo Pedro, fala que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Para nós não é. Nós nem chegamos a atingir 1000 anos, né? O Salmo 90 fala que nós vamos viver 70, 80 anos. Passou disso é canseiro, enfado e beleléu. Vai pro beleléu. Então, para Deus, não. Deus é atemporal. Nós estamos no Cronos, né? Recebemos a influência do tempo, né? Meses, dias, anos, horário. Deus, não. Deus, ele está na eternidade. Então, nós devemos entender isso para poder compreender, né? Tirar um pouco dessa angústia, desse peso que fica sobre as nossas vidas, essa ânsia, né? De, às vezes, esperar em algo, esperar num trabalho, esperar num casamento, esperar numa vida melhor. Nós devemos buscar a vontade de Deus. O Provérbios, no capítulo 4, fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a revelação de Deus, ela é gradativa em nossas vidas. Meditando sobre a história de José, que está lá em Gênesis, no capítulo 37, no capítulo 37 ao 50, é bom você marcar aí, a história de José é uma das histórias mais lindas da Bíblia, né? A Bíblia num todo, como palavra de Deus, como manual do fabricante, nós devemos lê-la, né? Meditar nela, refletir. Então, e dentro da Bíblia está lá a história de José. Em Gênesis, do capítulo 37 ao 50, conta a história de José do Egito, uma das histórias mais lindas, né? Um exemplo de fé, José, um exemplo de quem espera em Deus para as nossas vidas. Leia, medite, né, a respeito da história de José do Egito. Meditando sobre a história de José, que está em Gênesis, como eu falei, do 37 ao 50, o jovem sonhador foi vendido como um escravo pelos seus irmãos. Aprendo com ele a forma de esperar pelas promessas de Deus. Quando era apenas um adolescente, Deus mostrava em sonho seu futuro glorioso. Porém, até alcançá-lo, José passou por muitas tribulações, vírgula, injustiça e até por uma temporada na prisão. Né? Devemos ver, então eu falei a história de José, que Deus pode confortar, não tenho certeza que Deus vai confortar o seu coração, confortou várias vezes o meu coração, uma das histórias bíblicas que eu mais compreendo, entendo, sei narrar ela, é a história de José do Egito, né? José, como ele falou aqui, o jovem sonhador, em sonho já Deus mostrava para José o que ia fazer na vida dele, mas ele não entendia, né? Assim, não tinha uma revelação completa, foi gradativamente as coisas acontecendo na vida de José. Então, você vê que Deus mostrou, né, ali o fecho lá se inclinando, as estrelas se inclinando. Então, isso estava mostrando já lá que lá no futuro José ia ser alguém muito importante, uma autoridade, e que as pessoas iam reverenciar ele. Então, e quantas coisas aconteceu, né? José contou o sonho, né? Os irmãos ficaram enciumados, né? Por causa da maneira que Jacó tratava com José, e venderam ele, né? Como escravo. Ele foi acabar parando na casa de Potifar. Foi vendido, né? A traição dentro da família é uma coisa muito ruim, muito perversa, machuca demais, magoa demais. Então, saindo dessa situação, ele ficou preso lá no poço, né? Foi achado, foi levado para o mercado de escravos, foi parar na casa do Potifar, um homem que era grande lá no Egito, né? E ali a mulher de José, né, contando assim de uma maneira rápida, né, ela colocou os olhos de Lula em cima de José, porque com certeza Potifar acho que era um homem mais idoso, velho, e José era um adolescente, jovem, robusto, né? Então a mulher de Potifar, ó, cresceu o olho, mas José, ele tinha o temor de Deus, ele foi ensinado por Jacó a importância do pai ensinar, transferir para o filho o conhecimento de Deus, o conhecimento do Criador, da palavra de Deus. E José guardou, e José sabia que ele não poderia possuir a mulher de Potifar como esposa, que isso era um adultério, uma traição. E a história está ali de injustiça, né? Ele estava trabalhando direitinho ali, tanto é que Deus até abençoou a casa de Potifar, porque José era mordomo ali, administrava. E a mulher fez isso tal e acusou José de ter tentado agarrar, estrupar ela. Você vê, José foi parar na prisão. Então, na cadeia, é o pior lugar que o ser humano pode ir, é a cadeia, a prisão. Mas Deus está conosco. Às vezes a gente não consegue, através das nossas palavras e dos nossos atos, provar para as pessoas realmente quem a gente é. Então as coisas têm que acontecer. É o tempo que mostra, né?
E José, aconteceu tudo isso com ele, você vê, ele foi caluniado, injustiçado, né, acusado de estrupador até, foi lá na cadeia, ficou na cadeia um período ali, Deus estava com ele, nunca o deixou, né? A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado, é a prática ativa do pecado, da iniquidade. Do contrário, você pode estar em qualquer situação. Esse papo de que você tem que estar com um carro bom, com um carro novo, numa casa boa, numa casa de condomínio, viajando para a Europa, para os Estados Unidos, para que realmente a prosperidade, o Deus de Israel, o Deus bíblico, o Deus criador dos céus e da terra, é uma mentira. Você pega uma narrativa bíblica aí, de biografia dos personagens bíblicos, e você vai ver que teve muitas pessoas simples, 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 e no entanto Deus estava com aquela pessoa. Esse marketing aí do mercado da fé, da teologia da prosperidade é uma mentira e tem enganado muitas pessoas, iludido, como o canto da sereia, né? Ilude as pessoas, vai lá, as pessoas vão, investe com uma bolsa de valor, né? Eu não estou falando de doação, estou falando de você contribuir, eu estou falando dessa ideia da pessoa ficar rica do dia para a noite, do Deus, você fuja disso, a gente tem que ler a Bíblia, os crentes sofrem por falta de conhecimento, Oséias falou já. Então a gente tem que ler a palavra de Deus, como eu falei, a história de José, e ler uma narrativa bíblica de começo, meio e fim, de criação, queda e redenção, e Deus vai confortar os nossos corações. Então a vida de José foi uma vida de altos e baixos. Tem essa linha tênue, quem está na linha tênue assim, ó, reta, morreu, babau. A nossa vida sobe, desce, sobe, desce. O importante é a gente estar na direção de Deus e buscando a vontade de Deus, lendo a palavra de Deus e acreditando nas promessas de Deus. E o que é o tema de hoje? Esperar. Aprendendo a esperar. Como Davi falou no Salmo 40, versículo: esperei com paciência pelo Senhor. José do Egito esperou. Ele cria, ele acreditava que o Deus Todo-Poderoso tinha algo, tinha um projeto, tinha uma bênção, né? Tinha algo que, por intermédio dele, Deus ia cumprir o seu propósito. E foi tal feito, né? José saiu da cadeia, foi lá, revelou os sonhos de Faraó, né? O Faraó teve 2 sonhos, né? Os sonhos com a vaca magra, com a vaca gorda lá, com as espigas. Ninguém conseguia interpretar o sonho, mas José, na direção de Deus, interpretou, e José acabou se tornando governador do Egito, e Deus usou ele de uma forma tão tremenda. Para você que não tem um discernimento, um conhecimento profundo, se José não descesse para o Egito, não interpretasse o sonho, não se tornasse governador e não se fosse o ministro da economia para administrar todo o trigo lá, porque houve uma seca, uma fome terrível no Egito, né? Terrível, ia morrer muita gente, ia perecer a família inteira de Jacó, que trazia a promessa, que era povo eleito, é sacerdócio real de Deus, né? Era o povo sacerdote, o povo de Jacó, o povo de Israel. Então Jacó conta a história aqui, Gênesis, por isso que eu falei que é importante você ler. Jacó e mais 70 ao todo, toda a sua família desceu e ficaram em Gozen, lá no Egito. Até Deus cumpriu o propósito dele, né? Aconteceu tudo o que aconteceu, houve uma trajetória, houve uma história linear, por isso que é bom ler a Bíblia, né? A gente vê aí as pessoas que não são cristãos, desce a lenha na Bíblia, mas não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia na íntegra, num todo, não faz uma narrativa, não compreende, não faz uma exegese dos textos para compreender o propósito de Deus. Deus tinha um propósito ali de não deixar a nação de Israel morrer, perecer. Então levou até o Egito, ficou ali sob o controle de José, até José está vivo, né? Depois tem toda a história de que virou escravos, mas saíram do Egito com braços fortes, segundo a palavra de Deus. Então é isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Deus está falando, falou comigo grandemente, né? Como eu falei, eu sou muito ansioso. Então a gente tem que saber esperar, saber às vezes esperar numa promessa que você tem a respeito de um casamento. Quantas pessoas colocando os pés pelas mãos aí, né? Casando precipitados sem a vontade de Deus. Às vezes não, Deus, ele faz as coisas certas, corretas. É o ser humano que é falho, o ser humano que é imperfeito. Por isso que nós devemos, para a gente errar menos, né? Porque não tem essa história de não errar. A gente tem que errar menos. Como que eu faço para errar menos, Jefferson? Buscando o conselho sábio da palavra de Deus, aprendendo a esperar, como o salmista fala aqui no Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus se inclina para ouvir o clamor. Então esse é o Deus da palavra de Deus, Deus da Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez, né, as galáxias, que criou o Sol, criou a Lua, criou as estrelas, criou as montanhas, os mares, e criou eu e você que estamos aqui, Livinho da Silva, recebendo esse oxigênio aí, senão nós não estaríamos de pé vivo.
Então a gente tem que aprender a esperar, que é uma virtude. A paciência, ela deve ser exercitada em nossas vidas, na minha vida. As coisas não tem que ser do jeito nosso. A gente acha que é sempre do jeito que a gente pensa, que a gente encafifa na cabeça, tem que ser não. Né? Nós vivemos coletivamente, em família, em igreja, em sociedade. Devemos orar, buscar a vontade de Deus, conversar com as pessoas que estão próximas da gente, pessoas que olham, às vezes, de um ângulo diferente, né? Para nos aconselhar, para nos dar um conselho bom vindo da parte de Deus. Então vamos esperar, aprender a esperar, né? Esperar uma promessa de Deus, esperar na palavra de Deus, esperar na vontade de Deus. José fez isso, ele esperou e aquilo que Deus prometeu para ele aconteceu, porque era uma promessa vinda de Deus, vinda da palavra de Deus, não era uma ilusão, não iludiu. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que prega o evangelho não tem que iludir, por isso tem que conhecer para transmitir a vontade de Deus, o pensamento de Deus que está registrado aqui, ó, em sua palavra, na Bíblia Sagrada, meu amigo e minha amiga. Que texto lindo e maravilhoso, né? Aprendendo a esperar. Vivemos em uma sociedade impaciente, apressada e cada vez mais acelerada. Esperar não é muito agradável para as pessoas em geral. No entanto, embora não queiram, em determinados momentos da vida é o que se tem que fazer. Quando se trata das promessas de Deus, esperar com paciência é uma recomendação do salmista. No Salmo 40 que eu li aqui, o tempo de Deus é diferente do nosso. Os planos de Deus são revelados aos poucos, exigindo-nos confiança e determinação em esperar. Eu esperei uma esposa, eu pedi para Deus logo que fui para o Evangelho, me converti, entreguei minha vida a Cristo. Eu que vinha de família destruída, sem pai, sem mãe, a oração principal minha, Senhor, dá-me uma família. E eu busquei a vontade de Deus, acreditei, confessei, né? E hoje eu tenho uma família, Deus me deu uma família, uma esposa, 2 filhos, e eu louvo a Deus e agradeço a Deus, né? Não esperei tanto, né? Mas esperei. Namorei a Simone 1 ano, a gente viu realmente que a gente queria casar, né? Se tornar esposa, marido, esposa, e formar uma família e enfrentar as adversidades, as crises, os problemas que todo casal tem, não adianta, sabe? Nós temos essa ideia no meio religioso, é só vitória, é só vitória. Nós somos vencedores, sim, mas nós enfrentamos obstáculos diante de qualquer vitória. Para nos tornar vencedor, a gente tem que vencer. E vencer, o que você vence? Você vence as lutas, as crises e as adversidades da vida. Então, para você continuar vencendo, meu amigo, a receita é essa. Aprenda a esperar. Espere em Deus. Deus tem uma palavra de bênção, Deus tem uma palavra de vitória, Deus tem uma palavra de edificação. Fique com a vontade de Deus. A gente escolhe tantas coisas em nossas vidas, né? A gente tem que escolher ficar com a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. A Bíblia, eu estou terminando, a Bíblia fala em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, escute, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas. Casa, família, aquilo que vai acontecer, o projeto de Deus vai acontecer. O que você tem que fazer? Aprender a esperar. Porque o salmista escreveu no Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos clamar, buscar a vontade de Deus e vamos tomar café com Noronha. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, para sua casa e para sua família.